qual é o grande tema de Apocalipse? Para os irmãos que querem estudar Apocalipse. Certamente é Cristo. É Jesus que começa o texto, capítulo 1. É Jesus que termina o texto, no final da obra, nos últimos 2 capítulos. Ele que abre, ele que fecha. E Cristo é o centro do texto. Por quê? Porque a grande discussão do primeiro século é a adoração. Você sabia que o livro de Apocalipse é uma das passagens bíblicas que mais fala de adoração? Se você juntar com a Bíblia toda, é quase que um estudo, né? uma massificação do conceito de adoração. Isso sem falar das correlações, né? Glorificavam, né? Exaltavam, bendiziam, cantavam. Então, qual é a grande discussão do primeiro século dessa igreja massacrada do primeiro século cristão, uma igreja massacrada pelo Império Romano, perseguida, né, humilhada, né, queimada, jogada às feras? Qual é a grande questão desse primeiro século? Era a questão do imperador romano, do Império Romano, do culto romano institucional, do culto ao imperador. Por que os cristãos foram perseguidos? Basicamente, por muitas razões. Mas a principal razão da perseguição cristã do primeiro século é a extrema e plena oposição ao culto ao imperador. E o culto ao imperador, que começou de uma forma singela, né? Num aspecto de homenagem também. Mas, esse assunto é interessante, fala mais. Vai pro Betel Brasileiro lá para você estudar com a gente. A história da igreja começa de uma forma singela, depois ele vai ganhando dimensões cada vez mais gigantescas, ele vai se tornando uma coisa absurda, e os imperadores começam realmente a se olhar, a se ver, a se apresentar, a se posicionar como divindades dignas de adoração, o que não é uma coisa, não é uma novidade na humanidade, né? A gente sabe que os apóstolos, os discípulos de Jesus, queriam tronos ao lado do mestre. Sim. Cada um queria o seu próprio trono. Nabucodonosor quis adoração. O faraó queria adoração. Gideão fraquejou no final da sua jornada, queria adoração. O famoso rei Uzias, né? No ano que morreu o rei, queria adoração. Saul foi rejeitado por Deus porque ergueu um monumento em sua própria homenagem, queria adoração. E essa é a grande essência da queda. O que é a queda? É o ser humano querendo o lugar do Criador. Verdade. Certamente Deus sabe que quando você comer do fruto lá, você será igual a ele. Então, o que está em jogo do Gênesis ao Apocalipse é exatamente isso. É o ser humano querendo o lugar de Deus. E o lugar de Deus não tem. Então, o livro de Apocalipse é um livro que fala de adoração. Esse é o tema do texto. Adoração ao Cristo. Ao Cristo que é a plenitude, né? Como diz o texto de Colossenses 2,9, né? Ele é a plenitude de Deus, né? A plenitude completa, visível do Criador. Então, esse é o tema do livro. E, obviamente, qualquer outro tipo de análise, e nesses pregadores aí, nessas mensagens, nessas aulas, nesses seminários, se dá muita ênfase ao inimigo, né? A Satanás, ao anticristo, ao abismo, aos demônios. E, obviamente, aí eu posso dizer para você com toda tranquilidade, esse tipo de interpretação é totalmente antibíblica, não teológica, distante da verdade, desviando o seu olhar daquilo que é mais importante, que é Cristo. Afinal de contas, o livro começa dizendo que Cristo tem o controle, não é verdade? Os candelabros que aparecem no capítulo 1, brilhando, são as igrejas. Sim. As estrelas que aparecem no capítulo 1 são os pastores. E o Cristo que aparece diz assim: eu ando no meio dos candelabros e as estrelas estão nas minhas mãos. E quando o texto termina, o que ele diz? Eis que faço novas todas as coisas. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Então, qualquer coisa que tire de Cristo o protagonismo é anticristo. Verdade. Então, nesse sentido, tem muita pregação e ensino aí que é bem anticristo.